Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira, feito em Libras. E aí, quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Mais vontade de ir ao banheiro e problemas na hora de urinar são sintomas de uma doença que provoca o aumento da próstata. Ela prejudica a qualidade de vida de muitos homens, a maioria idosos. O Brasil tem mais de 18 milhões de homens acima dos 50 anos de idade. E apesar de também atingir jovens, é a partir dessa idade que os casos de hiperplasia prostática benigna ficam mais frequentes. Um estudo do Centro de Referência em Urologia de São Paulo mostrou que a doença acomete 25% dos homens acima de 50 anos e cerca de 90% dos idosos acima dos 80. À medida que a população envelhece, os cuidados com a saúde devem ser intensificados. A próstata, na verdade, ela é uma glândula, tá? Eminentemente masculina, localizada logo abaixo aqui da bexiga, ela está localizada bem aqui, tá? Ela é dividida em porção externa e interna, a grosso modo, e por dentro dessa próstata é que passa a uretra, tá? A partir do momento em que ocorre o crescimento dessa glândula aqui da próstata, ela obstrui a uretra, causando os sintomas obstrutivos e irritativos. Foram sintomas como esses que trouxeram seu Reginaldo ao consultório. Às vezes a noite toda eu não urino, mas tem vezes que eu termino de urinar e vai, às vezes fica só pingando, dá como se fosse aquela, como é que a gente diz? Gotejamento e fica um pouco doída, né? De urina aquele pouquinho, quando chega já dá vontade de novo. O tratamento pode ser por meio de medicamentos ou de cirurgia. Depende de cada caso. A partir do momento que o paciente tem sintoma, eu estou com dificuldade para urinar, está demorando muito para começar a urinar, eu estou levantando muito à noite, isso está me dando um impacto social grande, eu posso já procurar o urologista. E em Curitiba, um curso oferece aulas de como usar smartphones e tablets. O curioso, Jonatas, é que a maior parte dos alunos é formada por idosos que não querem ficar de fora do mundo digital. Pose para foto. É hora de selfie da turma. A Nízia quer aprender a tirar fotos e guardar os momentos importantes. O celular novo foi presente adiantado de Dia das Mães, mas ninguém em casa teve paciência para explicar. As professoras aqui, graças a Deus, são anjos. Elas têm paciência de Jó, mas meus netos, já ensinei, a avó é assim, vó, mas a avó não tem jeito mesmo, né, vó? Graças a Deus que encontrei esse lugar aqui que dá bastante força pra gente. O curso, que custa R$ 25, é específico para aprender a usar smartphones e tablets. São 6 aulas ao todo. É voltado a pessoas de qualquer idade, mas a maioria dos inscritos já passou dos 60 anos. Eles querem se manter conectados e atualizados. WhatsApp, rede social, edição de foto, né? Até na aula de edição de foto eles ficam bem empolgados, vira uma bagunça, que a sala é bem legal. Além de ensinar como usar os aparelhos, a educadora também orienta os idosos a se prevenir contra possíveis golpes. Se a pessoa não se identifica, desliga o telefone, porque conhecido geralmente vai se identificar. Que a gente precisa ter um pouquinho de malícia também, no atender o telefone, até mesmo com relação a mensagens do WhatsApp quando você não conhece a pessoa. Sérgio faz questão de prestar atenção em tudo para colocar logo em prática. O Face, como também o WhatsApp, o próprio Instagram, que já é uma coisa um pouco mais nova, ainda a gente tem alguma dificuldade, mas a gente realmente procura, dentro das redes sociais, que ela faz com que a gente também tenha informação. Você já viu aqui no Visual a discussão sobre o suicídio, que ganhou força nos últimos dias por causa do jogo da baleia azul. É isso aí, a repórter Karina Dourado visitou uma escola em Salvador, que levou o assunto para as salas de aula. O assunto está na TV, nas rodas de conversa.
Muito além da polêmica dos desafios da baleia azul, os debates têm revelado algo que pode estar oculto: o sofrimento entre os adolescentes. No Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador, o professor de Geografia, que também é psicopedagogo, foi além de sua matéria e resolveu falar sobre depressão, suicídio e outros temas com os alunos. Muitos confessaram que já viram de perto o jogo do momento. Meu irmão, ele começou a receber convites pelo WhatsApp. Ele tem 12 anos para jogar esse jogo. Só que como minha mãe ela não é muito antenada, então eu comecei a perceber que ele estava jogando esse jogo. E aí eu reclamei com ele: olha, não faça isso, porque esse jogo é muito ruim para você e não se envolva com essas coisas. Eles concordam que o jogo é um empurrão para quem já está sofrendo. E bastaram alguns minutos de conversa para que alguns adolescentes mostrassem que a depressão está mais próxima do que se imagina. Eu já passei por um processo de depressão porque eu perdi minha avó, meu pai, em um processo de tempo muito rápido, e isso faz você perder o chão. Quando meus pais brigavam, eu achava que era por um motivo que eu fazia, e eu me sentia muito triste. E nisso eu tentava se jogar no carro de um viaduto, mas depois eu já me puxei mais pelo lado religioso, e eu vi que se tirar a vida é uma coisa horrível. O assunto ainda é tratado como tabu no Brasil. E antes de toda a polêmica sobre o jogo, pouco se falava sobre o suicídio. Mas isso não significa que ele não aconteça. Pelo contrário, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a segunda causa de morte de jovens em todo o mundo entre 15 e 29 anos. E por isso mesmo o professor resolveu expor o assunto abertamente na sala de aula. O que ele sente a partir do que os alunos expressam é, muitas vezes, a falta de diálogo com os pais. Às vezes, o autoritarismo dos pais impedem que os filhos contem a ele. E aí eles recorrem a outros elementos. Aí por isso que aí surgiu esse baleia azul, mas pode surgir o boto cor-de-rosa e uma série de outros elementos. Para Rodrigo Negem, da Cefernet Brasil, que monitora crimes e violações de direitos humanos na internet, a baleia azul expõe justamente esses dois fatores: o sofrimento entre jovens e a falta de diálogo e compreensão na família. Geralmente os adolescentes têm medo dos pais na hora de contar alguma fragilidade. Então é quebrar esse gelo, porque se os pais de imediato sempre julgam, condenam ou dão uma punição, um castigo, quando o adolescente faz alguma coisa que ele mesmo se arrependeu, ele sabe reconhecer que fez algo errado, isso inibe a possibilidade do adolescente contar com os pais para ter ajuda. Rodrigo lembra que o estímulo ao suicídio, assim como ameaças que estão presentes no jogo, são tipificados como crimes pelas leis brasileiras. O que cada um pode fazer, além de denunciar, é ser sensível com quem está sofrendo e compartilhar canais e movimentos que mostrem que é possível sair de qualquer situação. Há canais de escuta, há canais de ajuda, há profissionais especializados e todo mundo sofre, há sofrimento de várias formas, e todo mundo que sofre tem que saber que tem condição de ter um apoio, de ter uma orientação para lidar com esse sofrimento e seguir a vida em diante. As corridas de obstáculos vêm atraindo cada vez mais adeptos. As provas exigem resistência, força e muita concentração, hein? Mas especialistas alertam: é bom redobrar a atenção para evitar os riscos de acidente. Já popular entre os amantes de esportes, as corridas de aventura e de obstáculos requerem cuidados para evitar acidentes fatais, como o ocorrido com o maestro Wagner Carneiro Leão, no mês de março, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Ao subir numa rede que estava fixada entre duas árvores, uma palmeira caiu em cima do corredor e causou a morte dele. Uma corrida de obstáculo tem geralmente de 5 a 7 quilômetros. Essas provas reúnem corredores profissionais e amadores, e o nível de dificuldade costuma ser alto. Um dos participantes é o analista financeiro Leonardo Oliveira. Exige tudo que você já aprendeu e que você treina durante os dias. Então, subida, descida, agachar, levantar, pular, então o nível é alto. Principalmente nas corridas, tem obstáculos muito altos e tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim, na hora de fazer, porque senão pode acontecer algum acidente, sim. Responsável por organizar corridas de obstáculos no estado do Rio de Janeiro, Bruno Vicente detalha os cuidados com a saúde e a segurança ao planejar este tipo de corrida. Nós temos sempre um controle muito rigoroso do que é feito, do que é construído. Basicamente, tem um manual
que nós temos que seguir, com todos os detalhes, medidas, comprimentos, tamanho os pesos que são colocados, espessura de madeira, todos os detalhes, como estaiar, como ancorar isso para que não tenha nenhum tipo de problema. E na semana da prova vem sempre 2 a 3 pessoas deles para nos avaliar, né? Uma pessoa de qualidade, uma pessoa de infraestrutura. Além do cuidado médico, essas corridas demandam um planejamento de estrutura física. O uso de árvores ou outros apoios naturais para ancorar obstáculos não são recomendáveis. Você não pode confiar numa estrutura da natureza, numa estrutura que você não sabe qual é a carga que aquilo pode suportar, para colocar um material, uma ancoragem de obstáculo, né? Reinaldo Barros, presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio, o CREA, explica como funciona a liberação de anotação de responsabilidade técnica, a ART, o documento necessário para a realização desses eventos. Em todas essas atividades existem normas que definem, né, como tem que ser esses aparelhos, né, e esses aparelhos não podem ser improvisados, tem que ser aparelhos que garantam a segurança aos atletas. O presidente do CREA ressalta a importância do trabalho dos bombeiros. Aquele evento, para ter autorização, ele precisa ter uma avaliação do Corpo de Bombeiro, que avalia, segundo o Código de Pânico e Incêndio, né, todas as condições de realização daquele evento. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Você já sabe, né? O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.